Olá, boa tarde ao meu canal do YouTube. Hoje vou conversar com vocês um pouco sobre essas últimas declarações do Papa. O Papa se disse contrário à guerra, especialmente na guerra que ocorre no Líbano. Ele se diz contrário às guerras em modo geral e a essa guerra específica. Mas o interessante para mim é que no final de sua declaração, o Papa diz que não teme o Trump. Por que o Papa precisa dizer que não teme o Trump? O Trump é alguma espécie de ameaça ao Papa? Não deveria ser, mas parece que é. E isso vem na esteira de alguns acontecimentos internacionais que podemos observar. A morte, primeiro, do Nasrallah no Líbano, depois o sequestro do Maduro na Venezuela e, posteriormente, a morte do Ayatollah no Irã. Por que dessas operações? Talvez porque Trump, Netanyahu e seus comparsas queiram dar um recado claro. Qualquer liderança do mundo que venha se opor aos nossos interesses corre risco de vida ou de sequestro ou alguma coisa assim. Nós somos capazes, dada a nossa grande tecnologia, de fazer isso com qualquer líder que seja. Uma questão interessante seria saber se isso se estende ao Putin e ao Xi Jinping. Estariam o Putin e o Xi Jinping também na possibilidade do alcance dos serviços secretos americanos e israelenses, ou esses líderes teriam um esquema de segurança suficiente para evitar que isso aconteça? Né? Me parece que houve um recado claro de Trump e Netanyahu e todos mais que qualquer liderança do mundo que venha se opor aos interesses deles corre risco de vida, sequestro, o que quer que seja. Né? Isso é grave, não é? Mas nos faz também refletir. Né? Há muito tempo que a elite ocidental descobriu que a democracia lhes é muito útil, porque eles conseguem, sobretudo através da desinformação, perpetuar-se no poder. A desinformação é o grande veículo pelo qual a direita se mantém no poder, mesmo nas democracias. Né? O povo fica tão desinformado que acaba votando nos candidatos que vão privilegiar a classe que os oprime. Né? Através da desinformação, eles se perpetuam no poder. Mas eles sabem muito bem que, às vezes, além das eleições manipuladas, eles têm também que usar de seus serviços secretos. Às vezes, as operações dos serviços secretos importam bastante na manutenção do poder dessas pessoas. Não podemos menosprezar isso. E talvez seja esse um momento da história em que estão sendo usados, sim, essas informações, essas ações desses serviços secretos para a manutenção de certas elites no poder. O jogo é complexo, há muitas e muitas coisas em jogo, claro, não é possível resumir o que se passa assim tão rápido, mas é interessante observar. Né? É interessante observar que o Papa disse não temer o Trump e observar o que vem acontecendo, a decapitação. Né? Eles chamam de decapitação, eles decapitam as lideranças. Eles acham que ameaçando as lideranças, eles se perpetuam no poder. Né? Eles acham isso importante. E a gente pode refletir na história. Né? A direita sempre fez uso, além da desinformação, a direita sempre fez uso de líderes carismáticos que entrariam no poder e os preservariam em seus privilégios econômicos. Né? A gente poderia, inclusive, falar do próprio Hitler. Né? O Hitler foi um líder que chegou à liderança através do partido nazista, que era mais do agrado da elite germânica do que os movimentos de esquerda, o movimento do Partido Comunista que havia naqueles tempos na Alemanha. Né? O Hitler chega ao poder através disso aí. Agora, é interessante que uma história vai indo e as coisas vão acontecendo e as coisas fogem do controle de todo mundo. Porque, ao mesmo tempo que, sim, as causas econômicas são a causa da ascensão do Hitler, ao mesmo tempo que isso é verdade, também é verdade que, tendo o Hitler uma personalidade peculiar, ele também acabou por si só movendo a história, não apenas a economia, mas a personalidade do Hitler acaba movendo a história, causando a Segunda Guerra e o massacre dos judeus. Né? É isso que vemos, então. Né? Existe uma combinação de fatores econômicos com os fatores de possíveis lideranças. Né? A psicologia dos líderes também importa. E isso é uma observação desses serviços secretos que auxiliam Trump e Netanyahu, por exemplo. Eles sabem que a liderança importa, eles sabem que inibindo lideranças, eles se perpetuam no poder. Né?
As lideranças importam, as lideranças também movem a história, não apenas a economia, mas também as lideranças. E eles parecem achar que ameaçando as lideranças, eles têm aí uma maior possibilidade de não perder suas influências no planeta. Eles acham que a estratégia de intimidar qualquer liderança que seja, ela vai funcionar, né? Então, é isso que eu comento hoje aqui. Por que o Papa tem que dizer que tem medo, não tem medo do Trump? Por que, que o Papa tem que acrescentar isso na declaração dele, né? Até onde vai a influência, a capacidade dos serviços secretos dessa gente? Até onde vai isso, né? O recado para um recado feito a partir de Maduro, ele atinge Xi Jinping, ele atinge Vladimir Putin? Seriam eles também possíveis alvos de operações dos serviços secretos americanos e israelenses? Essa é uma questão interessante. Porque se eles forem possíveis alvos desses serviços secretos, então Israel e os Estados Unidos têm uma chantagem imensa a fazer com esses líderes, né? Mas esperemos que não. Talvez seja um recado somente a outros líderes menos poderosos, com esquemas de segurança mais falhos do que o Putin e o Xi Jinping. Mas, de qualquer maneira, é um recado. Às vezes, quando simplesmente manipular as eleições não é o suficiente, entra em jogo, sim, a habilidade dos serviços secretos, né? Mataram Nasrallah, mataram Ayatollah e sequestraram Maduro, entre outras muitas operações que já houve no passado. Então, eu deixo aqui no meu canal essa discussão, né? Todos os líderes mundiais são ameaçados por essas pessoas? Xi Jinping não? Vladimir Putin não? Até que ponto vai isso, né? É toda uma discussão. Eu não tenho as respostas, eu tenho apenas as perguntas hoje. Obrigado por me seguir.